Parece que está assim: alcancei um homem do Senhor, né? Vamos ver se a gente consegue, né, irmãos? Ontem foi muito difícil aqui falar, né? Por causa desse barulho. Mas quando ela diz eu concebi um homem, eu alcancei um homem, significa que até então, esse momento aqui, ela só tinha tido filhas mulheres. Até então, só mulher. Isso também nos dá podemos fazer uma inferência de que lá no Éden ainda, ela já havia tido filhas. Nesse momento aqui, que ela vai ter o primeiro filho homem, e depois ela vai ter o outro filho, né? Foi dado o nome de Caim e o outro Abel. Os dois da mesma mãe, saíram do mesmo ventre, também filhos do mesmo pai. Mas como eles foram diferentes? A Bíblia diz que Abel, foi ser pastor de ovelhas. O outro, cultivar a terra, lavrador, né? Cada um escolheu aquilo que o seu livre-arbítrio proporcionou para que eles fizessem. Lá em Deuteronômio 30, vamos ler esse texto para a gente entender melhor. Deuteronômio 30, 19 e 20, vamos projetar ali, só para a gente entender como que o ser humano tem a possibilidade de escolher aquilo que ele quer para a sua vida. Observem, Deuteronômio 30, 15, versos 19 e 20, diz assim, ó: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas. Isso aqui é o mundo espiritual e o mundo dos homens. Observe, o mundo espiritual, Deus é que está falando isso daqui. Tomando os céus, ele está falando do mundo espiritual. E a terra, contra ti, que te pus diante de ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Perceberam, irmãos, como que nós temos oportunidade de escolher o que nós queremos para a nossa vida? Nós estamos aqui na igreja hoje porque nós escolhemos vir aqui hoje, ouvir a palavra de Deus, cultuar ao Senhor. Nós temos o livre-arbítrio, a oportunidade. Então, por isso que eu li esse texto, mostrando esses dois filhos de Adão e Eva, que eram tão diferentes, da mesma família, mas tão diferentes. Cada pessoa, irmãos, nós sabemos que cada pessoa, ela é única. Não existe nenhuma pessoa no mundo que é igual a outra, nem mesmo os gêmeos que são idênticos. Vocês sabiam disso? Que nem eles são iguais, porque eles têm algumas coisas que são diferentes. Eles podem até ter impressão digital igual, mas a íris que está dentro do olho é diferente, e a personalidade também é diferente. A maneira com que eles vão se comportar, nós somos fruto daquilo que nós vemos e ouvimos. Toda criança é fruto daquilo que ela vê, daquilo que ela ouve. 40% do ser humano, ele herda do pai. 40% ele herda da mãe. E só 20% vai formar a pessoa única, o indivíduo. E ele vai, no decorrer da trajetória dele, do seu desenvolvimento, ele vai observando, ouvindo, vendo. Por isso que eu citei Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho, quando eu estou andando com ele, com meu filho, caminho que deve andar, né? E quando ele estiver velho, não se desviará dele. Todos os dias mostrando o caminho, porque aí ele vai avaliar o que ele quer escolher. Deus colocou ali, ó, diante do povo. O que vocês querem escolher? Nós estamos vivendo dias terríveis. O mundo que nós estamos vivendo, eu falo em casa, está quase inabitável. Quase inabitável. Nós estamos passando por momentos, irmão, que as dificuldades para a gente
viver em sociedade está cada vez pior. Há uns anos atrás, vocês já ouviram falar de homicídios aqui em Colina? Há uns anos atrás a gente via esse tipo de barulho aqui, ó, em Colina. Não, irmãos. Significa que as coisas estão se afunilando. A tendência é piorar. E nós estamos aqui nessa noite, louvando a Deus, refletindo sobre missões, pensando sobre o Dia das Mães. E nós que também tivemos a nossa mãe, que ainda tem viva, podemos pensar, né? Qual a origem da sua família? Quando uma pessoa vai a um psicólogo, ou vai a alguém vai fazer terapia, é comum esses profissionais perguntarem: quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? O que a sua mãe fazia? Porque eles vão traçar um paralelo ali, eles vão fazer ali um estudo, né? Eles vão fazer um estudo para ver por que aquela pessoa está passando por depressão, por síndrome do pânico, aonde é a origem dela, o que os pais faziam. E nós somos verdadeiramente muito parecidos, além da questão genética, mas também comportamental com os nossos pais. Então observe comigo, falar um pouquinho sobre esses dois irmãos aqui, que eram da mesma família, mas que tomaram caminhos tão diferentes um do outro. Você já conheceu alguém assim? Que eram da mesma família, mas você observou e disse: nossa, como eles tomaram um caminho diferente? Não são irmãos? Por que são tão diferentes? Porque escolheram ser assim. Nós somos livres para escolher. Abel, a Bíblia nos mostra aqui no capítulo 4, nos versículos 1, 2 até o versículo 4, que ele era piedoso. Ou seja, o que é ser piedoso? Não é ter pena, dó de alguém. Ele era alguém dedicado na adoração, louvor e oferta ao Senhor. A palavra oferta, corban, aqui significa aproximar-se. No coração de Abel estava o desejo de se aproximar de Deus cada vez mais. Então ele foi ser pastor de ovelhas. Você sabia que a palavra Abel, ela tem outras traduções, mas ela pode ser traduzida por verdes pastos. Verdes pastos. Você pega a palavra pastor e tira o R para você ver. O que fica? Pasto. Porque o pastor é aquele que providencia o alimento para o rebanho. Verdes pastos pode ser traduzida a palavra Abel. Então o pastor é aquele que, isso estou falando no âmbito lá dos animais, né? As ovelhas, e aqui também o rebanho, porque a Bíblia usa a metáfora do rebanho do Senhor como ovelha, porque a ovelha é um animal sui generis, singular, que pode ser comparado com nós que somos cristãos. E tem o pastor que cuida do rebanho. Então Abel, ele escolheu ser pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que um dia ele foi levar, parece que a hora que a gente começa a pregar piora, né? Vocês perceberam? Um dia os dois vão levar uma oferta ao Senhor, vão tentar se aproximar de Deus. Sabe por que isso estava acontecendo aqui? Porque antes da queda do homem, antes da queda, Deus visitava o homem no Éden. Não precisava o homem ir tentar se aproximar de Deus e oferecer uma oferta. Depois da queda, ele perdeu a conexão com Deus. A única maneira dele se aproximar de Deus e ter conexão com Deus era erigindo um altar, oferecendo uma oferta para se aproximar. É isso que eles estão fazendo aqui. E a Bíblia diz que Abel pega das primícias. O que é primícia? As principais, as melhores. A ovelha, e vai levar para o Senhor. E Caim, como ele escolheu ser lavrador, ele pega e vai levar os frutos da terra. O certo aqui, como era uma oferta, é que ele levasse também um animal. Porque existe oferta animal e vegetal. Só que a oferta vegetal, na Bíblia, ela tem uma conotação de memorial. É só para relembrar. Como nós fazemos na ceia todo mês aqui. A oferta animal é para cobrir pecados, para se perdoar pecados. Então o certo seria que ele pegasse, poderia ter pego um fruto da terra e trocado por um animal, por uma ovelha, e levar também. Mas ele não fez isso. Está faltando alguns elementos aqui também
na oferta de Caim, que eu não vou entrar aqui porque não é a tônica do assunto, mas o certo é que quando eles chegam lá e vão oferecer a oferta ao Senhor, a Bíblia diz que Deus se atentou, se agradou para a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Os dois da mesma mãe, os dois da mesma família, mas a Bíblia diz em Gênesis 4, do 3 até o versículo 26, se a gente for ler com bastante atenção, o problema de Caim é que ele era ímpio, ele era alguém que tinha um coração ruim, alguém que não estava voltado mesmo para a adoração a Deus, ele não estava totalmente voltado como seu irmão, ele não escolheu ser como o irmão dele, um adorador, alguém que queria mesmo se aproximar de Deus. Hoje é uma noite oportuna, nós estamos aqui diante dele, nós temos a oportunidade de se aproximar dele, temos a oportunidade de tomar a nossa decisão, ele nos deu essa oportunidade. Já foi dito aqui pela Ana Luísa que as pessoas nos países fechados, nos países de cortina de ferro, as pessoas querem se aproximar, querem oferecer uma oferta, mas não podem. Nós somos privilegiados. Deus nos deu a oportunidade hoje de vir aqui à sua casa para adorar o seu nome, para oferecer a Ele esse culto racional. E outra coisa, Deus ainda nos livrou da doença chamada coronavírus. Covid, né? Coronavírus é o vírus, corona é o vírus. Nós estamos aqui hoje. Quem fez isso foi Deus, irmãos. Porque quantas pessoas já morreram, né? Quantas que estão entubadas, mas nós estamos aqui agora. Deus nos deu a oportunidade de se aproximar dele. Glória a Deus. Eu dizia aqui ontem que algumas pessoas, quando foram ser entubadas, disseram: Senhor, se o Senhor me livrar, eu vou à tua casa, eu vou te louvar, eu vou te servir. Tiveram essa oportunidade, mas outros que eu fiquei sabendo, até que eu conhecia, fizeram o mesmo voto: Senhor, se o Senhor me tirar do tubo, eu vou para a sua casa. Mas eles não saíram mais do tubo, eles saíram direto para o cemitério, não tiveram oportunidade. Mas Deus deu oportunidade para mim e para você aqui, ó. Nós estamos aqui hoje, louvando a Ele, aproximando dEle, oferecendo esse culto a Ele, porque Ele é misericordioso. Então, esta noite é uma noite de reflexão. Nós podemos tomar atitude, tomar decisão, é noite de decisão aqui nessa noite. Vai pensando, qual a decisão que você quer tomar diante de Deus? Porque às vezes nós tomamos muitas decisões no decorrer da nossa vida. Muitas decisões. Eu fiquei pensando, tantas pessoas que eu conheço, até alguns da família mesmo, que poderiam ter tomado decisões, até nós, né? Poderíamos ter tomado decisões diferentes em algumas coisas, mas não tomamos, porque nós temos a oportunidade de decidir. Deus respeita. Há uma linha teológica chamada calvinismo, que diz que Deus ordenou que Caim matasse Abel, mas o texto está dizendo que não. Deus disse para ele perguntou: onde está teu irmão? Eu não sei do meu irmão. Mentira, ele já tinha matado o irmão. Acaso eu sou tutor, né? Guardador do meu irmão? Não tem responsabilidade com o meu irmão, eu tenho comigo. Parafraseando o que ele diz, egoísta, não pensava no irmão dele, estava com raiva, com ódio do irmão, totalmente o seu semblante caiu. Os irmãos já viram uma pessoa que está com ódio, está com inveja, quando o semblante dele cai? Isso é terrível, isso é como a podridão dos ossos, né? E aí, olha o que Deus vai dizer para ele no versículo 9, o Senhor disse: onde está Abel, teu irmão? Observem que Deus não falou Abel só, a Bíblia é detalhista. Deus disse: Abel, teu irmão. Deus estava lembrando a ele: olha, Abel, a pessoa que você matou é teu irmão. Aí ele diz: eu não sei, eu não sou guardador do meu irmão por acaso? E disse o Senhor no versículo 10, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando por mim desde a terra. Muitos leitores da Bíblia e hermeneutas, exegetas, interpretam a Bíblia, interpretam isso aqui errado. Eles pensam que o sangue de Abel está clamando por justiça, porque Caim matou ele. Mas não é isso. O sangue de Abel está clamando para que Deus perdoe o seu irmão, que matou ele. Olha isso daqui, irmãos. Ele é um tipo de Cristo,
porque Cristo derramou o seu sangue, para que todo aquele que nele crê seja salvo. É uma noite oportuna de salvação. Jesus derramou o seu sangue por todos, até por aqueles que pregaram ele na cruz, aqueles que reconheceram, até aquele ladrão que estava do lado dele, pediu: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Você já parou para refletir o amor, a grandeza do amor inigualável desse Deus, o amor ágape, indescritível, que derramou o seu sangue até por aqueles que eram seus inimigos, e ele derramou por cada um de nós? Por isso que Abel é um tipo dele, né? Abel derramou o seu sangue, o sangue clama por justiça, não por justiça porque o irmão matou ele, mas para que Deus perdoe seu irmão que havia matado ele. Esse é o primeiro ponto aqui. E aí olha o que Deus vai dizer para ele no versículo 11. Versículo 10. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue de teu irmão da tua mão. Ele está falando teu irmão toda hora aqui. Perceberam? Teu irmão. E Caim disse ao Senhor: o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Você sabia que a descendência desse homem vai ser 7 vezes pior do que ele? A descendência de Caim, chamado Lameque, é 7 vezes pior que ele. Ele matou o irmão por inveja. Lameque, que é descendente dele, a Bíblia diz que um rapaz só olhou para ele matou o rapaz. Está mais à frente na Bíblia. E o texto também diz que, verso 7 diz: se fazes o bem, não será aceito, e se fazes bem, o pecado jaz à porta. Deus está dizendo: você pode escolher, você quer fazer o bem ou fazer o mal, como nós lemos em Deuteronômio. A descendência desse homem foi terrível. Ele foi morar à porta do Éden, ao oriente, porque ele não queria, ele tentou se aproximar de Deus de novo, mas ele não conseguiu. A Bíblia diz, olha isso aqui, irmãos, eu vou trazer à memória algo aqui que você vai pensar comigo aqui agora. No versículo 11 ele diz: agora tu és amaldiçoado desde a terra. Significa que a terra não daria mais nada que ele produzisse. Ele poderia plantar o que ele quisesse, ele não ia colher nada. Os irmãos já pensaram como esse homem ia sobreviver? Ele teria que agora se tornar um criminoso, alguém que fosse ganhar a sua vida ilicitamente, porque plantar ele não conseguia mais. E observe, versículo 12: quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Os irmãos sabem o que é um fugitivo errante? É um andarilho. É um andarilho. Você já assistiu aqueles programas de TV, Globo Repórter ou outros programas, que passa a vida dos andarilhos? O andarilho, irmão, você sabia que o andarilho nem sempre ele é mendigo? Andarilho nem sempre é mendigo. Ele tem casa, tem família, mas ele não consegue ficar lá. Ele volta para casa. Às vezes ele vai lá. E a mãe e o pai é entrevistado: por que seu filho não fica aqui? Porque ele não consegue. Ele tem que viver na estrada. Você já passou pela estrada alguma vez? Você viu aquelas pessoas com aquele saco enorme nas costas, e eles vão levando o que ali dentro? Não tem o que levar. Não tem o que levar. Aquilo ali é um fardo pesado, porque isso aí é oriundo desse homem aqui, chamado Caim. Só uma maneira dessas pessoas serem libertas. Isso daqui é uma tendência que eles têm. Eles não conseguem viver fora disso, porque eles têm uma tendência de estar na estrada. São andarilhos. Só a maneira deles serem libertos, recebendo Jesus como Salvador. No momento que eles decidirem por Jesus, o sangue de Jesus, como o sangue de Abel que foi derramado na terra, liberta qualquer tipo de pecador. Não importa o que ele tenha feito, se ele decidir servir ao Senhor, a sua vida é transformada, porque o Evangelho transforma. Observe comigo aqui. A Bíblia vai nos dizer que Caim era assassino, cheio de ódio, no versículo 3. No versículo 5 ao 7, assassino. Do 8 ao 16, amaldiçoado. Do 9 ao 12, covarde. Do capítulo 4, do 13 ao 16, pai de uma sociedade pior do que ele.
Porque a sociedade, os descendentes dele, se espelharam em quem? Nele. Irmãos, para mim e para você nessa noite, onde os nossos filhos estão se espelhando? Eles estão olhando para nós, qual a referência que eles têm? Quem vai ser os nossos filhos? Os netos? Que maneira você está criando o teu filho? Que maneira você está orientando os seus filhos? À luz da palavra de Deus, pode escolher. Temos escolha. Se escolheres o bem, o Senhor vai estar ao nosso lado sempre. Mas se nós escolher o outro caminho, o Senhor se afasta. Isso aqui é um princípio, irmãos. Não tem como fugir. Aí sabe o que Deus fez? Eu estou indo para o fim. A Bíblia diz, no capítulo 4, versículo 25 e 26, Deus dá um outro filho para Adão e Eva. O nome dele é Sete. Sete por causa das descendências. E Sete, então, ele vai ter um filho chamado Enos. E a Bíblia diz que daí então passou o homem a invocar o nome do Senhor, através da descendência que veio agora. Porque esse Sete, ele é dado no lugar de Abel, que Caim matou. Deus está suscitando uma nova geração de adoradores, uma nova geração comprometida, que se aproximava de Deus, para que o nome dele voltasse a ser novamente invocado, adorado, o culto voltasse novamente a ser os altares erigidos diante do Senhor, e o nome dele glorificado. Você perceba que Caim mata Abel e ele não vai preso. Sabe por que ele não vai preso? Porque não existia lei aqui ainda. A Bíblia só vai passar a chamar o período do governo humano, quando se estabelece as leis, depois da descendência de Sete. Por isso que é chamado período de dispensação do governo humano. Porque agora tinha governo, tinha lei. Se alguém matasse, vem a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Que é isso daí, foi herdado dos sumérios. Então, irmãos, o que eu quero dizer nessa noite, para concluir, é que desde o início, nós podemos chegar à conclusão de uma verdade que ela é insofismável. O ser humano, ele pode nascer em qualquer família, mas ele pode tomar uma decisão de ser diferente. A Bíblia fala de um personagem no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, só 2 versículos. A Bíblia só vai usar 2 versículos, o 9 e o 10. Você não vai achar ele em outro lugar na Bíblia. Ele chama Jabes. E a Bíblia diz assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe deu à luz, colocou esse nome nele, porque a Bíblia diz que ela teve ele com dores. O próprio nome Jabes significa aquele que causa dores. A Bíblia não diz se ela teve um trabalho de parto difícil, se ela teve depressão pós-parto. A Bíblia não diz se o pai de Jabes abandonou a mãe dele quando ele nasceu. Mas a Bíblia mostra claramente em 2 versículos que ele escolheu ser alguém diferente e ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Os irmãos, já imaginou alguém chegar na escola, no meio da sociedade, e de longe alguém dizer: olha, lá vem lá o que causa dores. Isso é chamado hoje de bullying, né? Bullying. Mas ele não olhou para isso, seu nome pejorativo. Ele invocou o nome do Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus soberano, o Deus da Bíblia, o Deus que nós estamos pregando aqui, o Deus que te tocou no coração para você escolher vir aqui nesta noite ouvir a sua palavra, o Deus que cuida dos missionários, o Deus que cuida dessa igreja, o Deus que cuida da sua família, o Deus que cuida da sua saúde e da sua vida, e o Deus que nos preservou até aqui, porque a sua mão está sobre nós. Então, irmãos, a Bíblia diz que Jabes fez 4 pedidos ao Senhor. Você pode fazer a oração de Jabes, viu? Projeta ali, por favor, Ana Luísa. 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10. Vamos ver o que ele pediu ao Senhor. 4 coisas ele pediu. E eu vou falar para você, viu? O cronista ali estava falando de outro assunto. De repente ele para, abre um parêntese, isso é chamado passagem parentética na Bíblia. E depois ele fala 2 versículos sobre Jabes, fecha de novo aquele assunto e volta a falar no assunto anterior. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe propuseram o nome de Jabes, dizendo:
porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel. Primeira coisa, invocar o Deus certo, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, o Deus soberano, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos deu vida, sopro de vida, o Deus que ouve a oração do seu povo, o Deus que responde e fala com a sua igreja através da sua palavra. Não é qualquer Deus, é o Deus certo, o Deus da Bíblia. Dizendo lá, ó, tomara, né? Oxalá é tomara que me abençoe. Primeira coisa, ele pediu que Deus abençoasse. Você já pediu hoje para Deus abençoar sua casa, sua família, seus filhos? Para Deus livrar sua casa do vírus terrível? Já pediu hoje para Deus preservar sua vida? Preservar o seu casamento? Preservar a estrutura da sua família? Preservar as pessoas que você ama? Olha lá, primeira coisa, que me abençoes. Segunda coisa, nessa tradução fala, estenda os meus termos. Outra tradução fala, alarga as fronteiras. Alargar as fronteiras. Sabe o que é isso? Isso aqui é extensão. É você ter acesso a muitas outras áreas da sua vida. Isso aqui é crescer em várias áreas. Isso pode ser até financeiramente também. Pode ser. Olha lá, ó. Estenda os meus termos. Sabe o que é? Avançar. Isso fala de missões também, além da fronteira, missões transcultural, não pregar só aqui, mas aquele missionário que a Ana Luísa falou, que ele vai além das fronteiras. A palavra missionário significa enviado, ele é enviado pela igreja para fazer missões. Olha o terceiro pedido, que a sua mão, a tua mão, seja comigo. Olha, irmãos, isso daqui, a mão de Deus, isso aqui é uma metáfora. Sabe o que é a mão de Deus? Deus é espírito, Deus não tem mão. A mão de Deus significa Deus trabalhando em prol da minha e da tua causa. Deus com as mãos sobre nós estendidas, para que nós possamos conseguir vencer as tribulações, vencer as lutas, as dificuldades. Deus trabalhando para que a nossa causa seja atendida. Olha lá. E o terceiro e último pedido, ó. E faças que do mal eu não seja afligido. Em outras palavras, ele está falando aqui o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Você já pediu para Deus livrar a tua casa do mal, irmão? Porque o mal está assolando aí a humanidade. O mal está sobre a humanidade. O mal está como uma nuvem negra caindo aí. Quantas pessoas estão morrendo nesse momento agora? Peça para Deus guardar a tua casa. E o mais impressionante de tudo isso, olha lá, e Deus lhe concedeu o que ele pediu. Sabe por quê, irmão? Porque ele escolheu pedir. Ele escolheu servir a Deus. Ele escolheu se voltar para Deus. E ele escolheu, mesmo com o nome pejorativo, aquele que causa dores, ele escolheu estar próximo de Deus. Diferente de Caim, que fez tudo errado. Tudo errado. Às vezes você pode pensar assim, mas até aqui, pastor Mauro, eu fiz tudo errado também. Eu poderia ter feito certo, mas não fiz. Mas hoje você pode fazer. Hoje é noite oportuna. Hoje é uma noite que você pode tomar uma decisão diferente na tua vida. Se reconciliar com Ele. Dar um passo para Ele. Para que Ele possa trabalhar na sua vida. Transformar a sua vida. E você, quem sabe, no futuro ser até um missionário, hein? Vou concluir. Quero concluir dizendo que não importa, irmãos, a família que nós nascemos. Né? Mesmo que nós nascemos numa família pobre, uma família esquecida, alguém talvez que pode dizer assim, mas você veio daquela família, quem é você? Né? Quando Jesus chegou em Nazaré, irmãos, ali na cidade de Nazaré só tinha 26 famílias. Sabe como que Jesus era conhecido? O filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro. Mas aonde Jesus passava, as coisas iam mudando. Aonde Jesus passava, vidas eram transformadas. E eu estou me lembrando aqui para terminar de Davi, né? Davi estava no campo, esquecido pela sua família. Os seus irmãos eram agregados, mas Davi não. Davi estava colocado lá no meio das ovelhas. E a Bíblia ainda fala de trás das ovelhas.
Ruivo. Você sabia que ruivo na Bíblia é desprezado? A ideia que se tem do ruivo na cultura judaica é de alguém desprezado. Porque Adão provavelmente era ruivo. Adão, né? Aquele que é vermelho como a terra. Então Davi estava lá, mas Deus mandou que alguém buscasse ele lá. Tome a decisão certa, você vai ver. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Agora você tem que fazer aquilo que você pode. Vamos pensar, vamos tomar a decisão certa nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Tem alguém nessa noite que ainda não é crente, mas quer tomar uma decisão, né?